Atualização na revisão da vida toda. Muitos aposentados estão perguntando: professor Nakamura, mas como foi essa reunião com o ministro da Previdência? Eu fiz um vídeo ontem, logo após a reunião, acompanhado do Medeiros e do Dr. Murilo White. E agora a gente consegue também ir organizando o raciocínio para também verificar tudo que está sendo feito nos bastidores, não só o que houve na reunião. Então vou passar todo esse panorama aqui para vocês. Primeiro de tudo, revisão da vida toda acabou? É óbvio que não, né, pessoal? Então há muita luta ainda nos bastidores, há muita coisa aqui, ou não pode ser revelada exatamente agora, ou não é interessante estrategicamente a gente já mostrar, porque pode queimar alguns cartuchos. Vocês entendem? A gente vai ter uma reunião com alguém. Se a gente já começa a botar muita pressão negativa, a pessoa pode se sentir acuada. Quando você chega criticando alguém, a pessoa levanta suas defesas, né? Agora, quando você chega numa postura conciliatória, ó, já entendemos tudo que houve, agora vamos resolver da melhor forma possível, vamos garantir os atrasados, vamos garantir o reajuste dos aposentados o mais rápido possível. Então, quando a gente passa a ter uma postura conciliatória, uma postura de acordo, mostrando soluções, não apontando dedos, o governo é isso, o governo é aquilo. Não. Se a gente ficar, claro, né, gera uma revolta, gera uma insatisfação, e vocês, aposentados, podem deixar aqui nos comentários tudo o que quiserem. Agora, o que eu quero dizer é assim, quando a gente está na linha de frente, a gente precisa ter uma inteligência social, né? É um QI social. Então tem o QI técnico de fazer as coisas, o QI emocional, né, o controle emocional, e o QI social, saber articular, saber conversar, saber a melhor forma de atingir os seus objetivos. E eu vejo que não é chegar chutando a porta, não é, porque aí você não consegue mais uma reunião, você não consegue levar para frente as ideias que você tinha colocado. Então, o que está sendo feito, pessoal? Uma postura conciliatória. Primeiro, já que o mais importante é o argumento financeiro, é o argumento econômico, vamos trabalhar com isso. Segundo, já que há o contexto político por trás, vamos entrar dentro do contexto político, vamos entrar dentro das regras, vamos jogar o jogo deles. Vocês estão entendendo? Porque juridicamente o processo terminou em dezembro de 2022. Agora são somente os embargos de declaração. E o ministro Alexandre de Moraes, juridicamente, ele já delineou. Então, assim, antes do julgamento do mérito, a revisão da vida toda tinha todo, né, um panorama para ser discutido. Depois do julgamento, tratando tão somente de embargos de declaração, esse panorama ele não é mais amplo. E não é mais, vai poder incluir as contribuições anteriores a 94 ou não. Não, já não é mais amplo assim o que está sendo discutido. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele já delineou, o que está sendo discutido é dentro desse quadradinho: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Aí que veio essa intervenção do Barroso, né, alterando um voto dele, adicionando a ressalva, falando, a gente falar que o artigo 3º é constitucional vai afetar o direito de opção do aposentado na revisão da vida toda. Só que essa postura colocou precedentes perigosos na revisão da vida toda, pessoal. Então, é isso que está sendo levado. Primeiro, acabar com esse terrorismo de falar que é 480 bilhões, depois 540 bilhões. Nessa reunião, pessoal, estiveram presentes, além do próprio ministro da Previdência, membros da AGU, Advocacia Geral da União, que representa o INSS. E, pelo fato do ministro da Previdência ser diretamente relacionado ao INSS, obviamente, né, pela natureza do seu cargo, existe um apoio muito forte da AGU. Só que, o que a gente percebeu? Primeiro, esse apoio da AGU, ele não é um apoio assim, cego, assim, só, eu vou bater meu ponto, vou fazer meu horário e quero ir embora. Não, eles estão querendo resolver também. O que eles não querem é quebrar o Brasil. Então, o que foi a primeira objeção que a gente quebrou? O que foi o primeiro receio, o primeiro medo? Essa parte financeira. É mostrar que os números indicam
o estudo preliminar já indicou, e o estudo definitivo que vai ser entregue nos próximos dias, está mostrando um número de cerca de 1% do impacto financeiro que havia sido trazido pelo governo na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, por isso que eu digo, não adianta, na reunião, né? Na reunião, quando a gente está lá, se a gente chegar assim, o governo fez isso, o governo fez aquilo, e não sei o que, e na LDO, e tal, o que isso vai resolver? Vocês estão entendendo? Agora, quando a gente chega mostrando, na verdade, tudo bem, em que pese o governo ter apresentado esses números, nós estamos demonstrando esses estudos com os números reais, tendo em vista que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo Barroso, só fez esse levantamento agora, né, da virada do ano para cá, né, esse ano. Então, o Barroso, no finalzinho do ano passado, né, no seu discurso do encerramento, ele falou que ia fazer um levantamento dessas ações. Ele falou, o INSS é o maior réu do Brasil, né, e a questão de execução fiscal dos municípios também precisa ser tratada. Por quê? Porque ações contra o INSS e execução fiscal dos municípios, resolvendo essas duas questões, já resolveria boa parte, mais da metade dos processos que estão em andamento no Brasil. Então tá, execução fiscal de município, a gente deixa lá para outro tópico, né? Mas a gente está focado em ações contra o INSS. Aí, o Barroso, ele fez questão do CNJ fazer esse levantamento. E eles têm esses dados. Por quê? Porque quando a gente protocola o processo, né? Então, eu sou de Fortaleza, eu sou de Campinas, eu sou aqui de Porto Alegre. Então tá, a gente protocola de acordo com o seu comprovante de residência. E os tribunais regionais federais, né, TRF, primeira região, segunda região, terceira região, eles fazem esse levantamento e enviam para o CNJ. Agora sim está sendo feito de uma forma organizada. Tivemos 2020, 2021, 2022, 2023 inteiros para fazer esse levantamento das ações e não havia sido feito. Então, no finalzinho do ano passado, o Barroso, ele ordena que os TRFs repassem as informações, se organizem, né, e repassem as informações, e aí sim nós chegamos aos números. Então, revisão da vida toda, especificamente, né, propriamente dita, 102.751 processos, 721, enfim, 102.700 processos, revisão da vida toda. Na hora de protocolar, alguns advogados, e antes também de ser permitido escolher a natureza do processo ali, revisão da vida toda, o que se costumava fazer? Revisão, juntava lá o processo, pedindo revisão da vida toda, mas na hora de cadastrar o processo, às vezes, como não tinha a opção de revisão da vida toda, às vezes cadastrava-se revisão do RMI, da renda mensal inicial, ou revisão do artigo 29. Então, juntando ainda esses outros números, né, chegamos aí a um número um pouco maior. Só que, por exemplo, você adicionar automaticamente todos os processos de revisão da vida toda, você entendeu o que é revisão da vida toda. O próprio advogado cadastrou como revisão da vida toda. Agora, você juntar automaticamente todos os processos que estão cadastrados como revisão de RMI ou revisão do artigo 29, isso não necessariamente se traduz, né, que todos esses processos sejam da revisão da vida toda. Mas, só pela força do argumento, ainda em que pese que não sejam todos da revisão da vida toda, mesmo adicionando esses outros números, chegamos a números muito parecidos com o que a AGU vem tratando. Então, eles também forneceram informações importantes nessa reunião. Vocês estão entendendo a importância que nem tudo se resolve em 20, 30 minutos de conversa? A própria AGU chegou a números de 120 a 170 mil processos em andamento. E é unânime, né? Ambas as partes concordam que não são 100% dos processos que serão procedentes. Professor, mas como assim? Se eu entrei com processo, eu quero receber. Sim, você que está me assistindo, você procurou um advogado, ele fez o processo da forma correta, ele fez o pedido da forma correta, a fundamentação da forma correta, fez cálculos, utilizou os índices da forma correta, colocou as contribuições anteriores, né, em diferentes moedas, tudo isso da forma correta, aí show de bola. Aí você não tem o que temer. Agora, existem muitas pessoas, e a gente vê isso no escritório,
Ah, eu fui lá, pedi lá no juizado, fiz um pedido lá, não sei o que, não precisou nem de cálculo e papapá e papapá. Beleza. Seu processo pode até ter sido cadastrado, ele está lá, tudo bem. Só que a hora que os processos voltarem a correr, o juiz de cada causa, ele vai pegar para olhar o processo. Tá, agora está suspenso, então o juiz não está olhando seu processo está correndo, entre aspas. Mas a hora que os processos voltarem a correr, o juiz vai pegar um processo aqui e vai falar, vai ler, né? Esse tem fato, fundamento, pedido. Tem os cálculos, tem os documentos. Tá, toca para frente, atualizem os cálculos, manda pagar. Agora, a hora que ele pegar os outros processos, esse aqui tem uma questão aqui que ele viajou. Ou, esse aqui tá sem cálculo. Esse aqui não sei o quê. A petição inicial é considerada inepta, né? Então, se o juiz estiver muito bonzinho, ele vai conceder um prazo para retificar, mas como os processos já estão um bom tempo correndo, essa retificação já deveria ter sido feita. Então, muito provavelmente o juiz simplesmente vai extinguir esses processos. E tanto o lado dos aposentados como o lado da AGU estão cientes disso. Então, ainda que se chegue a um número maior, mais do que 102.700 processos, ainda que se chegue a essa estimativa entre 120 e 170 mil processos, boa parte vai ser encerrado. Vai acabar. Assim que voltar tirar a suspensão dos processos, boa parte vai ser extinta. Ô professor, mas não tem como recorrer, não tem como... Depende da forma que for extinto o processo. Só que é por isso que eu venho falando, para procurar advogado. Se não for a gente, beleza, tranquilo, continua acompanhando o canal aqui, mas procura um advogado de sua confiança. Às vezes você gostou mais de um jeito que o outro advogado fala, ou às vezes você já tinha contratado outro advogado antes de conhecer o nosso trabalho. Não tem problema nenhum, não viaja. E o japonês vai colocar o número de WhatsApp dele. Rapaz, quem cresce em polêmica não tem argumento jurídico para acrescentar, não tem nada para acrescentar, só vive falando mal dos outros. Por isso que eu não perco tempo falando mal dos outros. Eu só uso meu tempo para lutar pelos direitos dos aposentados e elogiar quem precisa ser elogiado. Como, por exemplo, o Medeiros, que articulou essa reunião, conseguiu essa reunião e ele foi representando os aposentados. É isso mesmo. Então, o Medeiros foi como representante dos aposentados, pessoal. É isso. Murilo White e eu na posição de advogados, né, mostrando os argumentos jurídicos constitucionais. E o Medeiros, até no vídeo de ontem a gente falou isso, né? Então a gente mostrando, primeiro, os números não é tudo aquilo. O número de ações também, boa parte vai ser extinta, pode haver modulação de efeitos para travar uma avalanche de ações que a AGU teme, né, o INSS teme. E por fim, veio o Medeiros ali, como o Romário, colocando a bola para dentro, fazendo gol, preparando já o terreno para a próxima partida, para a próxima reunião. É claro que não se trata de um jogo, se trata da vida dos aposentados. O que eu estou fazendo é uma analogia. Então, a gente percebe que foi uma reunião muito proveitosa. Alguns detalhes a gente não pode adiantar aqui, pessoal, porque vamos ter mais uma reunião para acertar tudo. Só que o que a gente pode adiantar? Primeiro, revisão da vida toda não acabou, tá? Então, quem fala que acabou, boa sorte, vai lá, não precisa nem voltar aqui, tá? Quem acha que acabou, boa sorte, vai lá e vai fazer outra coisa da vida. Agora, quem tá na luta, continua acompanhando. Por quê? Porque o ministro Carlos Lupe, primeiro de tudo, está aberto ao diálogo. Ele já autorizou essa outra reunião para mostrar os dados definitivos. Foi um estudo preliminar agora ele está sendo finalizado e ele quer os números definitivos. Por quê? Porque ele disse, nem o próprio governo pensa todo mundo da mesma forma. Eu acho isso saudável numa democracia. Imagina se todo mundo usasse aquele, esqueci o nome aqui de cavalo, assim, que só pode olhar para frente. Não. Dentro do próprio governo existem divergências, existem pessoas querendo pagar, existem pessoas querendo dar uma segurada e tal, beleza. Claro, o espírito, né, assim, que a gente vê é querer limitar o máximo possível, ok. Mas não limitar a zero, e sim fazer uma articulação, mostrar que esses números aí podem chegar a 1% do que havia sido divulgado, mostrar que esse dinheiro volta para a economia.
Os aposentados, não, pelo menos os que eu conheço, e eu quero que você comente aqui se você vai deixar o seu dinheiro em um paraíso fiscal, nas Ilhas Caimã, lá na América Central, lá no não sei o que. Você vai colocar seu dinheiro em um paraíso fiscal? Ou você vai pegar esse dinheiro e vai pagar a conta que está atrasada, vai pagar o remédio, vai viajar, vai trocar de carro, vai realizar um sonho da casa própria, vai ajudar o filho que perdeu o emprego, vai ajudar o netinho na escola, vai comprar umas fraldas para o netinho? Você está entendendo? Tudo isso que você fizer dentro do Brasil, viajando, seja trocando de carro, abastecendo, qualquer coisa, você vai pagar imposto, e muito imposto. Você vai movimentar a economia. Então, você vai lá na farmácia, você vai comprar o remédio, opa, a farmácia vai ter mais dinheiro também para movimentar, para pagar funcionário. Você vai na lojinha que você sempre quis ir, vai comprar umas roupas, vai comprar uns acessórios, vai movimentar a economia, vai pagar imposto, vai pagar, o empresário também vai ter mais dinheiro girando ali para pagar mais funcionários. Então tudo isso a gente tem que pensar, né, primeiro na vida do aposentado e depois ir subindo as camadas do contexto econômico. Então quando a gente foca só no contexto, é um rombo de 480 bilhões, aí isso aí não é conversa, não tem nem argumento. Então, outra coisa que o ministro falou, muito interessante, eu posso revelar aqui, é que ele falou, desde que ele assumiu como ministro, ninguém sentou, nem a AGU, nem ninguém sentou com ele e falou, os números são esses. Então, por isso que ele teve aquela fala do chutômetro, ele reafirmou aquela fala, isso foi muito bacana. E por quê? Porque ele acha que foi um chutômetro? Porque ninguém sentou e falou, ministro, é o seguinte, é isso que vai ter direito, é isso que vai ser pago, e é isso o número que o governo vai pagar. Pronto, ninguém fez isso. E aí ele falou, agora eu tô vendo, vocês estão nesse caminho, gostei. E isso é um caminho execuível, né? Assim, executável, possível de executar. E ele gostou muito também dessa reunião, dessa postura que a gente chegou. Não xingando, botando o dedo na cara de ninguém. Para. Vamos resolver. Chegamos para resolver. Então chegamos ali com números, ele gostou, ele falou, opa, agora eu tô gostando. Agora vocês estão nesse caminho. Esse caminho que eu preciso. Preciso de números para apresentar também para as outras esferas do governo, para não ter desgaste com o governo. Imagina, ele chega falando um número, aí depois era outro número, aí não sei o que, ele vai se desgastar à toa? Não, existe o contexto político por trás, então vamos jogar com essas regras políticas também. Ora, com o número em mãos, ele vai colocar, né, esse estudo é interessante, que está sendo elaborado, porque ele não vai jogar só um número na tela. Ele vai mostrar como chegou a esses números. E com os dados do CNJ, que são dados agora públicos e dados oficiais. Então, por isso que não é mais chutômetro. Eu fiz questão de explicar, né? Falei por vários minutos explicando que antes, realmente, nem a gente, nem ninguém havia feito esse levantamento oficial de número de ações. Mas desde que o Barroso autorizou e ordenou, na verdade, agora sim temos elementos. E o ministro Lupe ouviu tudo isso muito atentamente, concordando, inclusive, com a cabeça, e depois falou essa frase. Falou, ninguém tinha me apresentado esses números, mas agora vocês estão nesse caminho que me parece mais execuível. Por quê? Porque agora são números concretos. Imagina, ele articula tudo com a AGU, ele fala para pagar os aposentados e tudo mais, e depois chega na hora o número era muito maior, né? Por isso que a gente tem que ter essa cautela de mostrar os números verdadeiros. Outra coisa também muito interessante, pessoal, foi que ele se coloca aberto ao diálogo. E aí também ele perguntou, mas o que eu vou articular, né, no governo aqui, mas os ministros do STF, eles têm as decisões deles. Sim. Só que não podemos esquecer, os ministros do STF são juízes. E os juízes estão adstritos aos pedidos da causa. Então, eles estão limitados ao que está sendo pedido dentro do processo. Nas ADIs, não houve nenhum pedido para limitar o artigo 3º,
né? Não teve nada disso. O Barroso ele foi além. Então isso pode e será motivo de embargos, pessoal. Não vou adiantar muita coisa dos embargos, mas isso é um fato notório e público. Então isso eu posso falar para vocês, tá? Ele foi além do pedido dos embargos. Vocês estão entendendo? E trazendo para a revisão da vida toda, essa decisão das ADIs, ainda que se mantenha, ela não tem uma aplicação automática. Então os embargos da revisão serão julgados. Os embargos não foram prejudicados por perda do objeto da matéria, igual eu vi gente falando. Os embargos serão julgados. E aí nos embargos pode haver sim a modulação de efeitos. Pode limitar quem ainda não entrou com a ação. Pode acontecer, pessoal. Eu tenho que te alertar. Só que se você que já entrou com a ação, você fez os cálculos, fundamentou certinho, apresentou os documentos, tudo certinho, acalma o seu coração. Por quê? Porque sendo resolvida a questão, os processos voltando a andar, o seu advogado vai te colocar na linha de frente de recebimento. Quem tiver tudo certinho, não vai ter aquele negócio, o juiz concede 15 dias para não sei o quê. Ai, faltou esse documento, faltou aquele negócio. Aí você vai ficando para o final da fila. A ordem cronológica do Código de Processo Civil, o CPC. O CPC fala em ordem cronológica de julgamento. Então, quem foi entrando antes, vai recebendo antes. Só que ao mesmo tempo, quem entrou antes, mas entrou de qualquer jeito, pode ter esse prazo ou ter o processo extinto. E mesmo que tenha esse prazo, ele vai para o final da fila. Ordem cronológica. E o aposentado já esperou tanto, meus amigos, que a gente não pode se dar ao luxo de cometer um erro no processo que prejudique o aposentado. Assim como o aposentado não pode se dar esse luxo, eu não quero pagar nada para o advogado, então vou lá por conta própria. Ok, tudo bem, mas é igual você mesmo trocar uma peça do seu carro. Você corre o risco. Às vezes você já tem mais conhecimento, você consegue fazer sozinho. Às vezes você não tem e está se aventurando. Essa reunião foi muito boa. Pode ver, né? A gente saiu com um sorriso no rosto, porque realmente, pessoal, esperanças foram renovadas, expectativas foram criadas, e a gente vê que se o ministro não quisesse papo, ele receberia a gente, tudo bem, ele receberia, mas ele falaria, sinceramente, vamos colocar um ponto final nesse assunto? Eu não tenho como pagar, a decisão já foi tomada pelo STF e acabou. Ele falaria isso. Ele até receberia a gente na reunião, tudo bem. Mas ele falaria, acabou. Os membros da AGU que estavam presentes, consultores jurídicos do Ministério da Previdência, estavam na reunião. E não, se mostraram abertos, falaram, né, como é que a gente questionou, como é que o Dias Toffoli chega em 3 milhões de processos? Nem a AGU está trabalhando com esse número. Ninguém está trabalhando com esse número, pessoal, para falar bem a verdade. Então, a gente também percebe, pessoal, que muita coisa a mídia coloca nas costas da AGU e, na verdade, nem foram eles que deram publicidade a esses números. Em nenhum momento a AGU falou em 3 milhões de processos. Mas aí o Dias Toffoli citou 540 bilhões, daí citou lá que deixariam de cobrar sucumbência, 10%, daria 54 bilhões, em 3 milhões de processos, mas ninguém tratou de 3 milhões de processos, ninguém falou esse número, nem um lado nem o outro. É por isso que a gente precisa juntar o lado político, juntar o lado jurídico, e aí sim chegar a uma equação no lado econômico. Vai dar certo, pessoal, vai dar certo. Pagamento automático? Esquece, meus amigos, esquece. Pagamento automático, essa altura do campeonato, você ainda tá achando que vai cair na conta, sem fazer nada, sem nem sair de casa, sem procurar os seus direitos. Tá uma batalha para quem entrou com o processo. Imagina quem tá esperando cair do céu, meus amigos. Eu não quero te vender serviço, não. Eu vivo do escritório, né? Eu sou advogado, não sou youtuber, eu vivo do escritório. Mas não precisa procurar a gente, então. Procura outro, fica tranquilo, fica em paz.
Continua acompanhando, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo. Mas sobre advocacia, quer contratar alguém que está em Brasília atuando? Vai ser uma honra te atender. Mas existem vários outros advogados muito bons, pessoal, muito bons. Então fique em paz sobre isso. Vamos separar as coisas. Aqui no YouTube eu estou trazendo informação para todo mundo. Estou representando os nossos clientes perante o STF, perante o ministro da Previdência, perante todo mundo? Claro que sim, mas também estou representando todos os aposentados. E é essa a minha luta. Vai deixando aqui as suas dúvidas sobre a reunião. Tenho muita coisa para trazer ainda. Mas eu tenho muita coisa para organizar também, pessoal. Para também ficar um vídeo bem com um raciocínio lógico, assim como foi esse aqui, tá? Então compartilha esse vídeo. Saúde e paz, que Deus te abençoe e até a próxima.